Boa noite. Sempre gratos a Deus pela bênção que nos concede do estudo e do esclarecimento. Que possamos refletir, meditar sobre tudo que nos chega, a fim de buscarmos formas de nos melhorar, melhorando a vida nossa e do nosso próximo. Pedindo a Deus e a Jesus por aqueles que sofrem, sejam encarnados ou desencarnados, pelos que estão partindo e pelos que ficam. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. A mediunidade é uma faculdade humana, segundo Allan Kardec. Médium quer dizer medianeiro, intermediário. Quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que a voz dos espíritos penetrasse por toda parte, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade, essa vida eterna, que a morte não existe. O bom médium é aquele que mantém o seu equilíbrio psicofísico, segundo Herculano Pires, e procede na vida de maneira a criar para si mesmo um ambiente espiritual de moralidade, amor e respeito pelo próximo. O médium precisa aprender a zelar por sua faculdade. Do Evangelho segundo o Espiritismo, os sãos não precisam de médico, no capítulo 24, tem os 11 e 12. Não pôr a candeia debaixo do alqueire, é o capítulo. Vamos ver palavras de Jesus que encontramos em Mateus, capítulo 9, 10 a 12. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. E Kardec explica: Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não os orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Essas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao espiritismo. Às vezes, admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e, por isso mesmo, capazes de a empregarem mal. Costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade ou da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção,
a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos para os fortalecer no bem e aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que precisam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama? Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e lhe a coloca nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia recusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com seus ouvidos e pronunciou com a sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para o obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dócil aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. No livro dos médiuns, no item 227, Kardec coloca aqui as qualidades que atraem de preferência os espíritos bons. São a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. E os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões pelas quais o homem se apega à matéria. Todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus, mas a que eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é essa que menos a gente se confessa a si mesmo. Aqui está no item 228. O orgulho tem posto a perder numerosos médiuns dotados das mais belas faculdades, que sem eles seriam instrumentos excelentes e muito úteis. Tornando-se presa dos espíritos mentirosos, suas faculdades foram primeiramente pervertidas, depois aniquiladas, e diversos se viram humilhados pelas mais amargas decepções. No final desse item, Kardec coloca: necessário lembrar ainda que o orgulho é quase sempre excitado no médium pelos que dele se servem. Se possui faculdades um pouco além do comum, é procurado e elogiado, julgando-se indispensável e logo afetando ares de importância e desdém quando presta o seu concurso. Já tivemos de lamentar várias vezes os elogios feitos a alguns médiuns com a intenção de encorajá-los. Então aqui Kardec alerta para os elogios feitos aos médiuns, às vezes de forma velada, mas é importante estarmos bem atentos. E no item 229, mais adiante, Kardec coloca: jamais ele, o médium, deve esquecer-se de que a simpatia que conseguir entre os espíritos bons estará na razão dos esforços feitos para afastar os maus,
convicto de que a sua faculdade é um dom que lhe foi concedido para o bem, não se prevalecerá dela de maneira alguma, nem se atribuirá qualquer mérito por possuí-la. Recebe como uma graça as boas comunicações, devendo esforçar-se por merecê-las através da sua bondade, da sua benevolência e da sua modéstia. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este se humilha por se considerar sempre indigno desse favor. E ainda no livro dos médiuns, no item 231, quando fala sobre a influência do meio, há uma pergunta. O meio em que o médium se encontra exerce alguma influência sobre as manifestações? Resposta. Todos os espíritos que cercam o médium o ajudam para o bem ou para o mal. E Emmanuel faz um comentário sobre esta questão. Está no livro Seara dos Médiuns, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A página chama-se Médium Inesquecível. Estudando mediunidade e ambiente, recordemos um dos médiuns inesquecíveis dos dias apostólicos, Paulo de Tarso. Em torno dele, tudo era contra a luz do Evangelho. A sombra do fanatismo e da crueldade não se instalara apenas no Sinédrio, onde se lhe situava a corte dos mentores e amigos, mas também nele próprio, transformando-o em perigoso instrumento da perseguição e da morte. Feria, humilhava e injuriava a todos os que não pensassem pelos princípios que lhe norteavam a ação. Mas desabrocha-lhe a mediunidade inesperadamente. Vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Então nós sabemos que Paulo de Tarso perseguia os cristãos e quando ele estava indo para Damasco para prender Ananias, o cristão Ananias, ele vê Jesus. E é nesse momento então que ele desabrocha a mediunidade. Ele vê Jesus redivivo e escuta-lhe a voz. Aterrado, reconhece os enganos em que vivera. Entretanto, não perde tempo em lamentações inúteis. Não sucumbe desesperado. Não se confia à volúpia da autocondenação. Não foge à luta pela renovação íntima. Percebe que não pode recolher de pronto a simpatia da família espiritual de Jesus, mas não se sente fracassado por isso. Vemos aqui que ele precisava conquistar a confiança dos discípulos de Jesus, pois ele tinha perseguido, mandado apedrejar até a morte Estevão e tantos outros que ele mandou prender. Continuando, observa a extensão dos próprios erros, mas não se entrega ao remorso vazio. Empreende com sacrifício a viagem da própria renovação. Para tanto, não reclama a cooperação alheia, mas dispõe-se ele mesmo a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma. No entanto, não esmorece na luta. Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, é açoitado e preso várias vezes pelo amor com que ensinava a verdade, mas, em contraposição, na Licaônia e na Macedônia, foi tido como sendo Mercúrio encarnado e servo do Pai Altíssimo. Não se sente, todavia, esmagado pela flagelação ou confundido pelo êxito. Como vemos aqui, Paulo não se deixava abater pelo sofrimento e também quando o enalteciam. Não era confundido pelo êxito, como diz Emmanuel.
Tolera assaltos e elogios como o pagador correto, interessado no resgate das próprias contas. Diz ainda a Boa Nova que Deus operava maravilhas pelas mãos dele. Entretanto, ele próprio declara trazer consigo um espinho na carne que o obriga a viver em provação permanente. E enquanto o corpo lhe permite, dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o tear que o ajudava a sustentar-se ficaram através dos séculos como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação, mas que, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. Então, Paulo de Tarso, o exemplo de médium que lutou e venceu. Finalizando, vamos ver por André Luiz a conduta espírita do médium. Esquivar-se à suposição de que detém responsabilidades ou missões de avultada transcendência, reconhecendo-se humilde portador de tarefas comuns, conquanto graves e importantes como as de qualquer outra pessoa. O seareiro do Cristo é sempre servo, e servo do amor. No horário disponível entre as obrigações familiares e o trabalho que lhe garante a subsistência, vencer os imprevistos que lhe possam impedir o comparecimento às sessões, tais como visitas inesperadas, fenômenos climatéricos e outros motivos, sustentando lealdade ao próprio dever. Sem euforia íntima, não há exercício mediúnico produtivo. Preparar a própria alma em prece e meditação antes da atividade mediúnica, evitando, porém, concentrar-se mentalmente para semelhante mistério durante as explanações doutrinárias, salvo quando lhe caibam tarefas especiais concomitantes, a fim de que não se prive do ensinamento. A oração é luz na alma, refletindo a luz divina. Controlar as manifestações mediúnicas que veicula, reprimindo quanto possível respiração ofegante, gemidos, gritos e contorções, batimentos de mãos e pés ou quaisquer gestos violentos. O medianeiro será sempre o responsável direto pela mensagem de que se faz portador. Silenciar qualquer prurido de evidência pessoal na produção desse ou daquele fenômeno. A espontaneidade é o selo de crédito em nossas comunicações com o reino do Espírito. Mesmo indiretamente, não retirar proveito material das produções que obtenha. Não há serviço santificante na mediunidade vinculada a interesses inferiores. Ainda quando provenha de círculos bem-intencionados, recusar o tóxico da lisonja, do elogio. No rastro do orgulho segue a ruína. Fugir aos perigos que ameaçam a mediunidade, como sejam a ambição, a ausência de autocrítica, a falta de perseverança no bem e a vaidade com que se julga invulnerável. O medianeiro carrega consigo os maiores inimigos de si próprio. Encerrando com Paulo, Coríntios. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos.
Vamos nessa noite, nesse encontro, mais uma vez juntos. Vamos buscar então no livro Os Poderes da Mente, da Sueli Caldas Schubert, que nos deixou há alguns dias atrás. E ela teve um trabalho brilhante, uma grande oradora, uma grande divulgadora da doutrina, muito ligada aos estudos da mediunidade, da obsessão, e nos deixou boas obras e palestras também muito interessantes, né? E neste livro, então, um dos temas que ela aborda, e é o que nós vamos tratar hoje, é a auto-obsessão. Então ela começa colocando: o homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Esta afirmativa é de Allan Kardec e é tão atual que a cada dia vemos a sua confirmação. Allan Kardec, alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Isso nós encontramos em Obras Póstumas. Quando se fala em auto-obsessão, pode parecer à primeira vista tratar-se de casos muito raros, entretanto são bem mais comuns do que se imagina. A auto-obsessão caracteriza-se pelas ideias fixas que o indivíduo tem em relação a si mesmo, e podem se apresentar, por exemplo, mascaradas como zelo pessoal, cuidados que se dispensa ao próprio corpo, sempre tentando melhorar suas condições de saúde e beleza. Então, pode até se dar a aparência de algo positivo, mas pode estar por trás desse zelo pessoal, pode estar um processo de ideia fixa, de uma auto-obsessão. E ela diz, a princípio, tem essa motivação, mas logo torna-se uma ideia obsessiva de esculpir as formas, deixando transparecer o conteúdo narcisista predominante. Então, muitas coisas que começam até de uma forma natural, como um zelo, né? Um zelo natural que tenhamos ali, um zelo pessoal que tenhamos por nós mesmos e que evidentemente há de se cuidar, né? Então exigem cuidados com o nosso próprio corpo, que até um determinado ponto é natural e saudável, e normalmente começa-se assim, mas pode-se partir para ideias obsessivas, né? E aí parte-se para essas situações de esculpir as formas, como ela coloca, né? Deixando transparecer o conteúdo narcisista predominante. Ao lado disso, continua ela, soma-se também o desejo de atrair pessoas para usufruir de experiências sexuais desequilibradas, o que termina por desaguar em graves processos obsessivos e de vampirização em que os espíritos do mesmo jaez se aproximam e mais assulam tais preferências para se locupletarem através dessas vivências. Nesse patamar estão os vícios em geral. Então ela coloca também um outro aspecto da auto-obsessão, que seria esse desejo de atrair pessoas, para usufruir ali de momentos prazerosos, usufruir de experiências sexuais desequilibradas, como ela fala. E isso acaba trazendo, então, a aproximação, acaba atraindo a aproximação de espíritos que também se locupletam com essas experiências, porque também estão presos a essas mesmas necessidades. Então, um desejo próprio, uma ideia fixa própria, porque aqui estamos tratando de auto-obsessão. Se caracteriza-se por obsessão, existe a ideia fixa, né? Porque obsessão são
ideias fixas, são pensamentos contínuos, quase que ininterruptos. Em outros níveis, a autoobsessão pode expressar-se como complexo de culpa no qual estejam presentes a autopunição, a mania de doença, o medo exacerbado, evidenciando estados patológicos, os quais abrem brechas para influências obsessivas de espíritos com propósitos negativos e altamente prejudiciais. Então, um outro aspecto, que caracteriza a autoobsessão, que se expressa em sentimentos de culpa. É muito comum, alimentarmos sentimentos de culpa, complexos de culpa, a tal ponto que acabamos atraindo outras mentes, espíritos que se aproximam de nós em função daquele sentimento, porque os determinados pensamentos atraem determinados gêneros de espíritos. Espíritos presos a determinadas situações, eles buscam juntar-se a esses que sentem, pensam e desejam como eles. Então, ela fala do complexo de culpa, autopunição, a mania de doença, o medo exacerbado, porque medo é normal, todos nós sentimos medo. Não sentir medo seria até nocivo, porque há muitas situações que devem nos causar um receio para que tomemos determinados cuidados, isso é natural. Agora, o medo exacerbado, isso leva a estados patológicos, e abre brechas, como ela fala, para influências obsessivas. Por outro lado, as pessoas, de maneira geral, têm a tendência de complicar a vida e não percebem que o fazem. Preocupam-se e ficam estressadas com banalidades, com suposições disso ou daquilo, prevendo problemas que nem sempre chegam a acontecer. Mas o fato de se preocuparem antecipadamente as deixam excessivamente ansiosas. Então, é muito comum pessoas que sofrem de uma ansiedade cortante, doída, de tanto que ficam ansiosos, estressadas, temerosas por situações que julgam que está por acontecer, que estejam por acontecer, e normalmente, se analisar-se, a maioria nem chegam a acontecer. A maioria nem chega a acontecer. É muito fácil para uma pessoa enredar-se em seus próprios pensamentos, em ideias que se repetem, em manias que vão sendo cultivadas, em emoções negativas constantes e inadvertidamente passa a ficar dependente desses estados mentais perturbadores, que se vão cristalizando como que incrustados no psiquismo, tornando-se prejudiciais. E a tal ponto, esses pensamentos, essas manias, essas ideias que se repetem, a tal ponto são cultivadas e agasalhadas que não sentir-se mais, não ter mais essas ideias, ou passar um período sem essas ideias, levaria essa criatura, ou nos levaria, a nos sentirmos até perturbados por não estarmos com as preocupações constantes. Então, acabamos por nos sabotar a tal ponto de nem nos permitirmos momentos de mais calma, de uma calma mental, de um relaxamento mental. O nosso cérebro também é um órgão do nosso corpo que precisa de muitos cuidados, e como precisa de cuidados. E ele também precisa relaxar, Assim como o nosso aparelho digestivo, ele deve ter ali
horas do dia, né? Sem que ele necessite estar em trabalho atuante. Não é verdade? Porque devemos nos alimentar nos horários adequados e da forma adequada. Da mesma forma, o nosso cérebro precisa de descanso, precisa de relaxamento. E essas ideias fixas, né? Essas emoções negativas constantes, essas manias cultivadas, elas acabam se incrustando no nosso psiquismo e, evidentemente, trazendo grandes danos. São indivíduos que dizem ter constantes achaques, sentem-se frequentemente doentes e passam a percorrer consultórios médicos em busca do diagnóstico impossível para a medicina terrena. Via de regra, exageram os sintomas e julgam-se os maiores sofredores, proclamando o quanto sofrem, lamentando-se da sorte adversa, ao tempo em que buscam a atenção dos familiares, aos quais não dão descanso e nem trégua de suas reclamações e exigências, porque torna-se ali uma necessidade tão grande de colocar as suas próprias dores, os seus sofrimentos, porque acaba se julgando que é o maior dos sofredores, o mais infeliz de todos os infelizes, e normalmente é a própria família que acaba sendo ali aqueles que serão o objeto, né? A quem essas pessoas, ou quem assim se sente, vai estar sempre despejando as suas dores, as suas lamúrias, os seus sofrimentos, exagerando esses sintomas, exagerando esses sofrimentos, né? Aí ela continua: esse é o campo propício para as auto-obsessões. E o que é ainda mais grave para as obsessões. E também o domínio das doenças fantasmas. Por quê? Partindo-se ali para determinados sintomas, porque acabam acontecendo determinados sintomas, e muitas dessas situações auto-obsessivas caminham para as doenças fantasmas, que são justamente essas que os médicos da Terra não encontrarão respostas, não encontrarão exames que apontem que diagnostiquem com certeza ali uma determinada doença, porque eles não alcançarão a causa, né? São as ditas doenças fantasmas. E André Luiz, olha, eu tenho uma anotação aqui de Kardec. O homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Então, essa colocação de Kardec que eu anotei aqui no rodapé do livro é muito, muito importante, porque nós podemos, já até por um hábito, colocarmos essa situação toda que a pessoa sente, esses sintomas, todo esse processo, colocarmos na conta de espíritos, né? De uma causa oculta, que seriam ali as presenças de espíritos, e na verdade derivam do próprio indivíduo, do espírito do próprio indivíduo, né? Então, e é muito difícil, são situações difíceis, porque não é o caso de afastar-se uma influência. Seríamos nós mesmos ali pensando dessa forma, agindo dessa forma, e podemos colocar, somos nós mesmos, porque em grau maior, em grau menor, nós nos deixamos levar
e acabamos entrando nesses processos de auto-obsessão, cada um ali dentro das suas fragilidades, das suas manias, dos seus medos, dos seus zelos exagerados, né? E assim vai. André Luiz, em página com o título acima, assim denomina as dores e enfermidades imaginárias que são fruto do pensamento desequilibrado e negativo de certas pessoas. As suas advertências são importantes e oportunas, como se pode constatar. E seria Doenças Fantasmas, né, o título. Referimo-nos às criaturas menos vigilantes, sempre inclinadas ao exagero de quaisquer sintomas ou impressões que se tornam doentes imaginários, vítimas que se fazem de si mesmas nos domínios das moléstias fantasmas. Experimentam, às vezes, leve intoxicação, superável sem maiores esforços, e dramatizando em demasia pequeninos desajustes orgânicos, encharcam-se de drogas, respeitáveis quando necessárias, mas que funcionam à maneira de cargas elétricas inoportunas, sempre que impropriamente aplicadas. Atingindo esse ponto, semelhantes devotos da fantasia e do medo destrutivo caem fisicamente em processos de desgaste, cujas consequências ninguém pode prever, ou entram deste modo imperceptível para eles, nas calamidades sutis da obsessão oculta, pelas quais desencarnados menos felizes lhes dilapidam as forças. Depois disso, instalada a alteração do corpo ou da mente, é natural que o desequilíbrio real apareça e se consolide, trazendo até mesmo a desencarnação precoce em agravo de responsabilidade daqueles que se intibiam diante da vida, sem coragem de trabalhar, sofrer e lutar, porque normalmente entrega-se a um desencanto, a um desânimo, a um estado de sofreguidão que quantas vezes não se afasta do trabalho, da luta, entregando-se ali a um sofrimento exagerado, sendo que o trabalho seria uma das terapêuticas abençoadas para que essas ideias fixas se diluíssem, não atordoassem tanto o tempo todo, mas quanto mais a criatura se isola, quanto mais ela se entrega a esses pensamentos, se auto-obsediando, ela abre um campo maior para que o mal se instale. Por isso a necessidade de mãos ocupadas, mentes ocupadas, ócio, somente o ócio saudável, o ócio produtivo. Que bons momentos, aquele que se permite o repouso salutar, o repouso saudável. O tempo está se findando, teremos mais coisas para trazermos, mas fiquemos por aqui por hora e que esses ensinamentos nos falem alto. Façamos por onde buscarmos essa fortaleza, esse equilíbrio que tanto necessitamos. Mas para isso precisamos buscar a terapêutica adequada. Que terapêutica é essa? Acima de tudo, buscar a Jesus, buscar a Deus nosso Pai. Construirmos uma fé raciocinada, uma fé sólida. Permita, meu Pai, que não nos afastemos de Deus nosso Pai, que os nossos pensamentos se voltem constantemente a Ele, constantemente a Jesus nosso Mestre, o seu enviado, para que consigamos
vibrar numa faixa vibratória mais equilibrada, afastando de nós esses pensamentos doentios, essas ideias fixas, esses sentimentos que nos corroem. Permita, meu Pai, que tenhamos e que busquemos esta condição, sentindo a ajuda, sentindo o amparo que sempre se faz presente quando elevamos o nosso pensamento ao alto. Tenhamos uma noite de